E esse é o propósito dessa dupla funcional. Dupla funcional, né? Exatamente. Né? É mostrar que o casamento profissional do físico com o ortopedista... Não da Thaís com o Mauro. Porque a Thaís me expostar logo ali. Do físico ortopedista só é benéfico, só vai trazer benefício para o paciente, né? De uma forma inédita, um ortopedista e um fisioterapeuta se uniram para divulgar a ciência por trás das dores e lesões do nosso corpo. Este é o Dupla Funcional. Olá, meu nome é Mauro Shoa, eu sou médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo. Tudo bem? Meu nome é Lucas Arrebola, sou fisioterapeuta e sou doutor em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Nós somos a Dupla Funcional e a gente vai falar hoje sobre... Dor no ombro, não é? Dor no ombro. Dor no ombro. E aí, quem começa? Eu vou levantar a bola para você. Beleza, vamos lá. Começo então perguntando, Mauro. Mauro, a gente sempre tem dúvida, assim, né? Desses pacientes que aparecem pra gente com dor no ombro. Né? Que é uma dor muito comum, acho que na ortopedia, nos consultórios de fisioterapia, de ortopedia em si, né? Ainda mais você sendo cirurgião de ombro, né? Acho que é o que mais... 90%. 90%, exato. E aí, sempre surge aquela dúvida, né? Poxa, o paciente chega pra gente, vai ser examinado, né? E dentro do teu processo assim, de avaliação, por exemplo, tem o exame de imagem. Né? Primeira pergunta que eu tenho, cara, é obrigatório pedir exame de imagem para todo paciente, Mauro? Legal. Vamos responder na teoria e depois na prática, que são coisas bem diferentes. Desculpa até falar, mas exame de imagem, quais são os exames de imagem e possibilidades, Mauro, para esses pacientes? Então vamos lá. História de trauma é sempre uma radiografia, mesmo que o paciente vá fazer exames mais complexos, sempre é radiografia para a gente ter uma noção melhor, uma noção fratura. Por exemplo, se o cara descobre que tem uma fratura numa ressonância, eu pediria uma radiografia também, caso seja cirúrgico. Por mais que a ressonância seja nossa, assim, sei lá, uma tecnologia mais avançada, digamos assim. Exatamente. Então a radiografia vai ver só em 2D parte óssea, ponto, simples assim, né? Uma vez identificada uma fratura, estamos falando de fraturas ainda, então pegou osso, a gente faz uma tomografia em alguns casos específicos para ver, por exemplo, uma fratura articular. Será que tem um degrau articular muito elevado? Se tiver um degrau articular muito elevado, geralmente acima de 2 milímetros, já é indicado em muitos casos, muitas fraturas, o tratamento cirúrgico para voltar a não ter o degrau articular para evitar uma artrose no futuro. Né? Isso já é mais difícil de avaliar numa radiografia. Agora, imagino que no consultório estejamos falando de dor não traumática. Isso, né? Exato. Uma dor não traumática. O exame de imagem mais preconizado, na verdade, é claro que uma radiografia associada a um ultrassom também é legal, mas se você já tiver uma suspeita mais de partes moles, tudo, pode ser direto uma ultrassonografia. É o mais barato, ele é mais fácil de fazer, é mais fácil de encontrar. A acurácia é igual. Obrigado. A acurácia é igual. Enfim, mas é profissional dependente. Certo. Depende de quem está avaliando ali, então. Né? Isso. Então, a ultrassonografia vai ser aquele exame que o paciente vai ficar parado, vai mexer o ombro, o cara vai passar um probe, um transdutor aqui e vai avaliar, é super tranquilo, né? Se o cara for bom, vai ver tudo. Se o cara for mais ou menos, não vai ver tudo. E aí, eis a questão. Eu sei se o cara é professor fera na área. Não sei. Então, eu sempre prefiro, quando pedir exame de imagem, uma ressonância magnética que já vê de uma forma mais completa tanto as partes moles quanto parte óssea, né? E é o que é usado na prática. Então, já falando na prática, todo ortopedista já pede de cara uma ressonância magnética por essa vantagem, né? Só que é mais caro, muito mais incômodo de se fazer. Sim. E ver de coisa demais, que hoje a gente sabe que é um problema. Certo. Né? Talvez um laudo de ultrassom seja menos danoso ao paciente do que um laudo de ressonância magnética. Você acha que a ressonância, então, causa mal ao paciente? Assim, como que você acha que esse mal ocorre assim, ao paciente? Certo. Porque, assim, eu penso mais, assim, o pessoal que tá assistindo a gente e tudo, né, que não tem o expertise na área, né, ou então colegas mesmo da profissão e tudo, a gente sempre pensa assim, fala assim, poxa, eu fui no ortopedista, ele não me pediu uma ressonância, né?
Ou então a pessoa vai Sei. no ortopedista Sei. às vezes e fala assim, cara, o bom ortopedista é aquele que pede exame de imagem, aquele que pede ressonância magnética, né? E acho que na crença popular, né, assim, na crença geral, assim, tá aquela coisa, pô, o cara só vai me examinar se ele conseguir me ver por dentro, porque tem alguma coisa errada aqui dentro, não é isso? Por isso que dói o meu ombro, né? Exatamente. Mas como é que isso causaria um mal ao paciente, Mauro? Tá, perfeito. Eu vou responder isso em 2 minutos. Primeiro, aí você perguntou, tem que pedir exame de imagem de todo mundo? Jamais, tá? A principal causa de dor no ombro é a dor aqui, tá? Quando o paciente vem a dor aqui, na região do braço, a ponta do ombro, pode não estar associado aqui, mas enfim. Pelo último guideline 2022, 23, né? Você me enviou 25, da 25. JOSP. É 25 da JOSP, né? Isso. Não é para sair pedindo, só se falhar o tratamento conservador, acho que é um mês, né? Para exame de imagem. Isso, acho que sim. Não recordo. Aí, no ultrassom, vai aparecer alguma coisa, está rasgado, não está rasgado. E pronto, não vai ter tanta coisa. A ressonância vai ver tanto partes moles quanto óssea. Ele vai detalhar muito bem a qualidade do tendão. Ele vai detalhar muito bem a articulação, tá? E aí vai alguns dados. Articulação do ombro, tá? Artrose acromioclavicular, 76% dos adultos saudáveis. Aqui, né? Aqui, né? Então, paciente sem dor no ombro, 76% vai ter artrose na articulação acromioclavicular descrito na ressonância. Então, se eu fizer do meu, eu vou ter, né? 76% Exatamente, é mais fácil eu ter do que não ter. Exatamente. O próprio manguito rotador, que é o que se busca mais, né? Não, vamos ver se tem alguma alteração nos tendões do manguito rotador. Os estudos variam muito, tá? Sim. Mas vou citar um estudo de 96 com 100 pacientes que 54% tinha alterações, ou seja, mais da metade dos adultos sem dor no ombro tinha alguma alteração nos tendões do manguito. Cerca de 14% tinha rasgos transfixantes, lesões completas do tendão sem dor no ombro, tá? Caramba. Então, vamos lá. Número 1, eu tenho certeza que se o paciente sente dor é por causa da qualidade do tendão desgastado, enfim, meio rasgado. Eu já não tenho certeza aqui, pelo exame de imagem, tá? Porque tudo é um conjunto, né? A clínica, exame de imagem, enfim. Número 2, se o laudo é muito bem descrito, é bom, né? Não. Se eu estou falando que a maioria da população sem dor vai encontrar alterações no laudo, tá? Essas alterações eu posso chamar de doença? Não é doença, né? São alterações degenerativas compatíveis com a normalidade, tá? E não é coisa de velho, certo? Algumas pessoas vai ter antes, outras vai ter depois. Depois vai falar de coluna, por exemplo, aos 20 anos de idade, mais de 1/3 das pessoas sem dor na coluna já tem uma discopatia, tá? Então não é estou velho, também não quer dizer que se está velho ou não, né? Tá, se é normal, se na população, se muita gente sem dor tem essas alterações, mas o médico fala, olha, você tem um monte de problema aqui, ó. Eu tô lendo aqui no laudo. O paciente lê o laudo e vê, putz, eu tenho um monte de problema no ombro. Exato. E o que vai ter aqui na cabeça, né? Sim, vai criar crenças de que ele tem uma doença grave no ombro. Exato. E aí, olha que interessante. Doutor, tem uma artrose acromioclavicular aqui, ó. Eu tô vendo aqui, tem hipersinal de não sei o quê. Tem um cisto subcondral. Marginais. Exatamente. e é o primeiro item do laudo do ombro. Isso, é exato. sempre o primeiro item. Marginais. Corintiano, gente. Desculpa, eu sou corintiano. E aí, ele falou, doutor, essa artrose aqui, ó, tem cura? Não tem cura. Artrose não tem cura, só vai piorar. Então, se eu tenho uma dor no ombro por causa de uma artrose e a artrose não tem cura, logo, minha dor não tem cura. Não tem cura, exato. É uma associação que não deve ser feita, né? Exatamente, exatamente. A gente faz muitas associações simplistas, assim, né? Do tipo, eu vi um meme, né? Acho que na internet, as pessoas explicando, por exemplo, associações simplistas dessa forma e conclusões erradas, né? Boa. Então, era uma charge ali, né? Então, o rapaz via um familiar entrando numa ambulância... E aí a ambulância levava para o hospital e aí a pessoa morria. Qual que era a associação do cara? Ambulâncias matam pessoas. Porque todo mundo que é na ambulância morre, pô. Sim, né? sim. E acho que é a mesma coisa, assim, pô. Então, se eu tenho uma alteração na ressonância magnética, né, e tudo mais, pô, logo, essa alteração é uma doença,
Logo, essa doença não tem cura, logo me ferrei pro resto da vida. Exatamente. Né? E não é bem por aí, né, Mauro? Acho que até Longe vale a pena disso. a gente citar, inclusive, que vem disso também, né, da ressonância magnética, dos exames e tal, assim, dessa não concordância, né, entre a alteração da estrutura do tendão, do manguito, da articulação e a dor do paciente. O Mauro acabou de falar, 76% dos pacientes com alteração, sem dor, na verdade, tem alteração na articulação acromioclavicular. E aí acho que nessa toada, a comunidade científica e tudo acadêmica mudou um pouco a denominação das doenças, né, Mauro? Inclusive para não rotular o paciente, né? Então, assim, nós não somos tão velhos, né, Mauro? Mas já temos uma certa vivência, né, na carreira e tudo mais. E aí sempre, acho que o diagnóstico, assim, até o CID, né, que é um pouquinho mais atualizado e tal, o CID-10, né? Sim. Tem lá tendinopatia ou tendinite do manguito, do supraespinhal e tal, assim. Isso. Só que, gente, isso é eu não consigo garantir, né? Porque o corpo não funciona dessa forma, né, Mauro? Eu não consigo ter um sensor específico do tendão que emite a informação de dor e aí, cara, é esse tendão que tá... Não, cara, eu tenho dor no ombro. Sim. Qual estrutura é responsável? Não sabemos. Exato. Né? Então, acho que isso de não rotular, né? Porque assim, você não tem essa questão forte da alteração do exame de imagem com o sintoma de dor, isso é muito importante para não ter essa associação que o Mauro acabou de falar, né? Do tipo, eu tenho essa lesão, ela é incurável, é intratável, minha dor é intratável. E não é, absolutamente não é isso, né? E aí, quando você não rotula, você chama assim de dor subacromial, que é o termo mais comum hoje em dia, né, Mauro? Mais aceito. Não tendinite, não tendinopatia, né? Porque aí eu tô associando a estrutura, ao rótulo, né? Quando eu falo dor subacromial, eu não tô dizendo o que tá acontecendo ali. É dor, o cara tá com dor, ok. Dor na região abaixo do acrômio, essa região, dor subacromial, né, Mauro? Exatamente, perfeito. E outra coisa que é muito comum e que eu na verdade... Não tô me vangloriando, né? Pelo amor de Deus. Mas eu nunca entendi, eu nunca concordei de a gente palpar o tendão da cabeça longo do bíceps, né? Sim, comum aqui, né? Faz uns testes, dói aqui, dor anterior. E o diagnóstico é tendinite do bíceps. Você deve pegar muito, né? Com certeza. Eu nunca passei, você tem tendinite do bíceps. O bíceps, ele tá no que chama de intervalo dos rotadores. Ele tá furando o manguito rotador, tá? O manguito tá monte de tendão, ele fura o manguito. De um lado tem os rotadores externos, né? Bem do lado dele o supraespinal, bem na porção com menor irrigação, na zona crítica de Códman, onde dá mais rasgo, tá colado ao bíceps. Do outro lado o subescapular, que também sempre tem alguma coisinha, né? Aí você palpa no meio do bíceps, aí dói. Quem garante que é o bíceps? Quem garante que é o bíceps, exatamente, cara. Bíceps, culpado. É raro quando pega o cara que zerado os testes do manguito e dói só o teste do bíceps. Não lembro com quantos eu peguei, entendeu? Então é outro erro. Então eu não posso falar o manguito, o bíceps, tá? Exato. É exatamente a dor subacromial. E é interessante você estar falando, Mauro, assim, se a gente for... É óbvio que a gente fala depois disso, a gente tá falando sobre ombro, né? Mas do mundo de exame de imagens, né? Porque daí que surgem, né? A gente acaba extrapolando para outras articulações, né? E faz estudos muito parecidos para verificar se essa realidade é a mesma em outras articulações, né? Tem estudo de exames de imagem, cara, praticamente assim, 100% dos pacientes, 100% dos pacientes que eram assintomáticos, pacientes não, pessoas assintomáticas e tal, tinham pelo menos uma alteração laudada na ressonância magnética. 100%. Então, todo mundo que fizer uma ressonância magnética de joelho, por exemplo, alguma alteração vai encontrar. Sim. Mesmo não tendo dor, né? E, de novo, né? Isso não é lesão, né? Eu sempre falo para meus pacientes, e até para os meus alunos, né? E tudo mais, que a ressonância, ela mostra uma fotografia por dentro da pessoa, né? E aí, se você olhar na minha mão, por exemplo, tem uma cicatriz, né? Se eu tiver uma foto da minha mão, tem uma cicatriz ali. Se olhar a foto, eu consigo dizer que aquela cicatriz causa algum mal ao paciente? Está gerando dor e tal? Eu não consigo. Eu consigo dizer que aconteceu alguma coisa aqui, cicatrizou, foi embora e ficou uma marquinha ali. Mais ou menos é o que acontece na ressonância também, né, Mauro? Eu não consigo dizer se isso causa dor, se não causa dor. Preciso avaliar o paciente. Por isso que a avaliação, a conversa, a anamnese, o exame físico, eles são super importantes, né? Uma forma fácil de eu explicar para os meus pacientes é mostrando a minha ressonância, né? Eu fiz do ombro, do meu joelho e da minha coluna sem dor. Você não fala, você fez por fazer assim na vida? Não fala isso, convênio, não ouve. Tem muito tempo já, tem muito tempo, né? Eu pretendo fazer outras. Por favor. Mas vou falar só do ombro. Os outros episódios eu falo do resto. Sim. Meu ombro tem, tendinopatia de manguito, ruptura parcial, tem não?
Não. Ainda bem. Ficou só na tendinopatia. Uma tendinopatia de manguito. Tem, sei lá... Acromoclavicular, como é que tá? Uma artrose artrose com cisto subcondral, tudo. Tendinopatia do cabo longo do bíceps. Puxa vida, imaginei. E a famosa bursite. A bursite. Que é presente em 33%, 1 a cada 3 pessoas, sem dor, tá? Tá eu, o Lucas, a Thaís ali, minha esposa. Se a gente jogar o dado, um deles, de nós, vai ter. Exato. Tá? A bursite no ombro, no caso, fui eu então que tive, né? Sim, exato. Sem dor. Então, nem bursite no exame eu posso garantir que é causa de dor. Exato. E talvez as pessoas não tenham entendido, espero que passem a entender agora. Exato. Porque meu ombro nunca doeu. E isso é importante, né, Mauro? Até porque, pra gente entender que existe mundo além desse tecido que tá lá alterado, tem um sinal alterado na ressonância, a imagem, a foto, a fotografia dele tá alterada, né? Que eu não posso rotular, né? E que existe tratamento além do tecido, além da cirurgia. Perfeito. Ainda que tenha lá alteração, uma ruptura parcial, essa artrose acromoclavicular e tal assim. Nossa, assim, eu desconheço, né, Mauro? Desculpa, de repente quem estiver assistindo a gente, tiver até mais experiência que a gente nessa área e tal, eu desconheço, né? Alguma lesão, alguma dor crônica, tipo dor no ombro. Dor crônica, gente, só para exemplificar, as dores que duram mais de 3 meses, né? E que vem não de uma pancada, não de um trauma, não de uma queda, né? Uma dor que ela vai aparecendo, que a gente chama de início insidioso, né? Sim, ela vem aos pouquinhos e tal assim, e vai causando repercussão para a vida da pessoa, dor e função. Eu desconheço, Mauro, se você me corrija se eu estiver errado, qualquer tipo de dor crônica musculoesquelética cujo melhor tratamento ele é o cirúrgico. Você conhece alguma, não? Não tem, cara, não tem. Porque justamente aí que a gente vai chegar, né, cara? Isso. Não tem essa relação com a estrutura, né? Aí, vamos lá. É que o ombro dá para falar tranquilo, porque é onde eu atuo direto, né? Se eu pego uma ressonância, né? Acabamos de falar que todo mundo tem artrose acromoclavicular. Sim. Existe um procedimento para tratar a artrose acromoclavicular, um procedimento de Mumford, a gente vai lá e raspa meio centímetro da clavícula, do acromo, enfim, mais a clavícula aí, enfim. E aí não tem mais contato, melhora a dor, né? Sim, tudo faz muito sentido, isso, né? É lógica, né? Aí, a bursite que dói, eu posso fazer uma bursectomia, tirar a bursa do ombro e vai melhorar a dor, certo? Sim. Se o cabo longo do bíceps tá feio, eu posso fazer uma tendinose. Eu vou cortar o cabo longo e vou reinserir lá também. Se o manguito tá um pouco rasgado, eu vou lá e vou completar o rasgo e vou costurar também. Então, existe um tratamento cirúrgico para cada item que tá lá no laudo. Dá pra consertar tudo. Dá pra consertar tudo, total, exatamente. Né, o mecânico beleza. Aqui vai lá e conserta, certo? E daí esse é o perigo do laudo. Talvez para mim o principal perigo. Além de criar crenças erradas, né? Uma vez o paciente não melhorando pelo mau tratamento, tá? E aqui vamos abranger múltiplos fatores desse mau tratamento, tá? O médico está autorizado, porque ele não sabe mais o que fazer. Já tentou tratar, não está melhorando, o que ele faz? Então, vamos fazer um procedimento cirúrgico. Sim. E aí se opera, muitas vezes, sem necessidade. Aqui eu não estou jogando do caráter, operou, não. Né? Bom, porque muita coisa aí poderia ser resolvida de outra maneira. E por muito tempo foi assim, né, Mauro? Acho que a gente vive um ambiente, uma ciência que ela é inexata, não é matemática. Esse que é o problema. Né? Então, a gente... por muito tempo, a gente olhou só para o contexto biológico da coisa, né? Para o contexto físico da coisa. Mas a gente não pode esquecer que atrás de um tendão tem um ser humano, né? Sim. Que tem emoções, que tem medos, angústias, expectativas, né? E isso influencia totalmente. Hoje a gente sabe. Uma coisa parece que óbvia, né, gente? Mas é o que a gente sabe hoje, mais recentemente, né? Antigamente a gente não tinha tanto esse olhar do paciente, né? E assim... Tem uma máxima, né? Cara, eu adoro essa frase, assim, um médico amigo meu que fala que não há nada tão ruim que não possa piorar com uma cirurgia mal indicada, né? E é interessante, né, Mauro? Porque, assim, nós temos na crença popular, né? Eu tinha essa crença também. Eu, antes de ser fisioterapeuta, tinha essa crença. Eu, como fisioterapeuta, no início da minha carreira, tinha essa crença também. De que a cirurgia é um tratamento, em termos de qualidade, né? Se a gente for elencar a qualidade, a medicação tá aqui. Aí você faz exercício, fisioterapia, tá aqui. E a cirurgia tá aqui em cima, é o topo, né? Então é o tiro de... Cara, é o infalível, né? Eu quero pegar aquele cara ali, tentei um tiro de revólver, não consegui. Tentei um fuzil, não deu. Eu vou dar uma bazuca ali que vai, porque isso aqui vai resolver. E não é por aí, né, Mauro? Sim, a cirurgia, não é mesmo.
É interessante que a gente tem que ponderar, né? Então, tem vários fatores, é uma coisa bem complexa, né? Do ponto de vista científico, até por que isso ocorre, né? Mas a cirurgia, ela é feita, obviamente, ninguém quer piorar um paciente, ninguém quer não tratar um paciente, mas ela pode piorar o paciente, né? Ela pode ir, justamente porque muitas vezes é uma associação errada que a gente faz, né, entre a estrutura machucadinha lá, né, alterada na ressonância, que na verdade não é, ela não é a causa da dor, né? Eu vou abordar algo que não é a causa da dor e vou gerar mais agressão e isso pode piorar a condição do paciente, né, Mauro? Piorar a dor e a função. O que não né? era crônico pode cronificar, o que era um crônicozinho que dava para resolver piora tudo. Sim. Então, né? acho que os raciocínios dentro da saúde não são tão simples assim, né? São mais complexos, né? É por isso que eu falei que esse é o problema, porque é difícil quem está do outro lado entender. Peraí, funciona ou não funciona? Não é assim. Não é assim, não é preto e branco, Não né? é preto e branco. Uma frase que o Lucas fala que eu sempre ri muito é... Fala aí, se você já não pensou, fisioterapia funciona? É, isso. Aí ele falou a mesma coisa, perguntar, medicina funciona? Não é que assim. Medicina, que parte, que área, o quê? Isso, que intervenção, o que né? exatamente? Né? Que intervenção para que população, isso. né? É interessante, né? Que as pessoas entendam que a fisioterapia é uma ciência, igual a medicina, né? Muitas vezes, já ouvi isso, né? Já falaram para mim assim, mas peraí, a fisioterapia é uma faculdade? Você fez faculdade? Não, então você fez medicina e se especializou em fisioterapia? Mas isso, cara, não me ofende em nenhum momento, Mauro, de verdade, assim, que eu acho que é um desconhecimento da própria... É uma profissão muito nova, né, Mauro? Sim. Se a gente pegar, então, assim... 1969, eu acho. 69, Decreto-Lei 938, cara, foi durante o governo militar, inclusive, por meio de decreto mesmo, assim, né, que a fisioterapia foi aprovada, né? Até então, cara, você não tinha profissão no Brasil. Claro, em outros países ela é mais antiga, né? Porque isso vem um pouquinho, remete às grandes guerras, né? E esse trabalho já era feito, isso por outros profissionais, né? Sim. Mas a gente tem uma profissão específica para isso e uma gama de conhecimento, uma ciência que é enorme, assim, uma área muito bonita, né, Mauro? Olha, eu vou falando, puxando o saco da minha profissão. É muito fácil falar assim, né? Mas é uma ciência, né, cara? É uma ciência grande, né? Porque recentemente, como você sabe, eu passei a estudar mais a parte da fisioterapia e é muito mais complexo do que... Porque na ortopedia fala de cirurgia, né? Exato. Cirurgia tal, e aí... Funciona para esse grupo? Não é isso, né? Não, mas não, cara. Mas ó, se a gente para pensar também, Mauro, é assim, tipo, a físio, vai lá, 3 séries de 10. Ó, pega aqui 3 séries de 15, tá? Ó, agora 4 séries de 12. Sim. Mas por trás desse raciocínio de 4 séries de 12, 3 séries de 10, 3 séries de 8, 4 séries de 8, tem uma baita ciência, né? Por trás, tem toda uma linha de raciocínio do porquê fazer, qual a carga eu vou utilizar, como eu vou evoluir isso, né? Acho que nesse ponto até o profissional de educação física, ele dá um banho na gente, né? Porque, putz, a periodização de treino, de carga, assim, os caras manjam demais, muito mais do que o fisioterapeuta, né? E o fisioterapeuta deveria manjar disso também, né? Porque a gente lida dessa forma, né? Sim. Mas parece simples, né? Vamos lá e opera. Abre lá e costura o tendão, né? Pô, faz 3 séries de 10 aí, alonga aí, fortalece e já era, né? Sim. Mas não é bem por aí, né? Tem como fazer, né? Então, e por que fazer. Talvez daí que vem essa... Qual é a palavra? Esse achismo, essas crenças aí de que o ortopedista, o cirurgião, né? Porque é mais complicado, cirurgia. Cara, como fala, se você pegar qualquer destreinado aí, você faça isso. É assim, ó. Corta aqui, abre aqui, costura aqui, faz bastante. Você acha que vai fazer a mesma coisa? Mas né? É claro que exige muito conhecimento para evitar complicações, né? Porque também, cara, não é que nem um carro, né? O carro quase vai andar, tá tudo bem. O mas vai morrer, né, cara? Não dá pra fazer. Então não tô desmerecendo, mas também não é para superestimar. Sim. É dar seu devido valor, né? Isso, exatamente. E aí a minha crítica recente é que nós ortopedistas, cirurgiões, tínhamos que aprender justamente a outra área, né? Então... o bom cirurgião não é o que opera bem, rápido, sem complicação. É o que sabe indicar. Exato, exatamente. Né? Tem uma frase muito antiga do neurocirurgião, né? Isso, exato. Quanto mais eu opero, menos eu indico. Sim, exatamente. Entendeu? Tem uma legal também, na residência o pessoal falava, se eu ouvir eles falando assim lá no IANSP, né, no servidor estadual, que o segredo não está em saber quando operar,
saber quando não operar, na Exato, verdade, né? sim. Porque Isso. que é a grande maioria dos casos, né? E tudo, Mauro. E aí eu queria te falar uma pergunta, assim, sincera, hein? Quantas cirurgias de reparo de manguito dos pacientes que chegaram no seu consultório, ou mesmo no hospital quando você trabalhava e tal, você fez no último ano? Belíssima pergunta, mas aqui tem outras variáveis, né? Eu tenho saído de hospitais e ficado só no consultório. Esse ano, por exemplo, foi 100% só consultório. Então, eu vou pensar no último ano que eu estava com os hospitais. Isso. Nos hospitais. E vamos pensar nos pacientes que não caíram, que não bateram. Isso, atraumáticos, né? Atraumáticos, isso. Cara, baixíssimo. Eu não sei, eu não conto, nunca contei, mas eu diria que foi, no meu primeiro ano, recém-formado, tá? Geralmente recém-formado não consegue operar muito, porque não tem muita prática no consultório, enfim. Eu sempre me dediquei muito ao consultório, a falar, a explicar, para convencer, para operar. Sim, sim. Então eu sempre me destaquei um pouco mais em cirurgia. E vamos destacar isso, né, Mauro? Assim, não é por maldade, você entendeu? Não é tipo, vou fazer de propósito, assim, isso, não, porque é a realidade né? Exatamente, do momento, exatamente. Né? Não é indicar mais, é porque o paciente tem que operar com um cara novinho na época, tá? E não com um cara mais velho lá. Então, como eu convenço? Então, sempre foquei muito. Por isso, talvez eu explique bem hoje muitos assuntos, porque eu pratiquei muito. Aí, aquele ano, recém-formado, eu devo ter operado 3 vezes mais do que o meu último ano. Caraca, né? 3 vezes mais. São as 3 vezes mais. Caramba, mano. E se atribui a que isso, por exemplo? Desconhecimento, imaturidade. Completa imaturidade. Eu falando de mim, imbecilidade. Não, mas puta, não é, cara. Mas mesmo dentro da reabilitação, assim, as coisas mudam, né? Enfim, Sim. Eu sempre também, né? Acho que pra fisioterapia, vou polemizar agora um pouco, não estou desmerecendo também a biomecânica, né? Que é a ciência do movimento. Legal. Pela qual a gente observa os movimentos, as alterações de movimento que estão presentes algumas vezes em lesões, né? Em casos patológicos, de dor e tudo mais, assim. E cara, a linha de raciocínio, Mauro, e assim, não tô falando minha culpa não, cara. A linha de raciocínio da biomecânica, ela é idêntica à linha de raciocínio do cirurgião ortopédico. O cirurgião ortopédico, ele vê a ressonância, ele olha a estrutura e associa a estrutura à dor do paciente. Então, logo, se eu operar, ele melhora. Na fisioterapia, esse olhar absurdamente... não que não tenha importância, como a ressonância tem importância, absurdamente focado no padrão e na qualidade do movimento. Gente, isso também não existe. Né? Vamos dar, vamos, né, colocar as coisas no seu devido lugar. A biomecânica está para o fisioterapeuta, assim como o exame de imagem e a cirurgia está para o médico. Cara. Legal. Na boa. Ela existe, a alteração biomecânica? Existe. Mas, puxa, se é causa ou consequência da dor, sim. Muitas vezes é consequência. Eu resolvo a dor, às vezes o padrão biomecânico nem muda, e o cara melhora a dor. Né? E eu também tive muito no meu início, né? Minha formação foi muito voltada à biomecânica. Sim. Né? A escola que você fez também era muito voltada. Muito voltada à biomecânica. Então eu tinha que olhar lá assim, nossa, mas a escápula do paciente, né? Esse osso aqui, né? Tá mexendo, tá descolando. Tá... Cara, quem me garante que isso já não existia antes? Sim. Quem me garante que isso é a causa da dor? E quem me garante que se eu trabalhar isso, vai sumir? E a dor vai melhorar? Quer saber? A biomecânica é muito sedutora. É muito sedutora, exato. Faz muito sentido. Você estuda a biomecânica. Primeiro, a anatomia é lindo, né? Você já se encanta com a anatomia, aí você entende a biomecânica. Ele fala, olha, quando faz isso, acontece isso. Olha, nesse movimento que é anormal, vai acontecer... E faz todo sentido. Faz todo sentido. As coisas faz todo sentido. Quer ver uma escápula mais prostrada, mais elevada, vai diminuir o espaço subacromial e vai ter um ensino do impacto... Cara, não, na verdade... É interessante. A biomecânica, acho que ela vem para dar respaldo à alteração do exame de imagem. Pensa só. Não é? Olha... Fantástico. Exato. Não, porque pensa assim... Porque é aquele olhar, né? O tecido. Muito o bom. tecido é quem causa a dor. Mas como é que isso ocorreu? Muito bom. Eu preciso justificar. A biomecânica justifica. Né? Então é verdade. Olha isso pro início do nosso podcast. É verdade, boa. Dá pra usar isso aí. Cara, e aí, sabe que eu me lembro quando você começou a falar disso aí? Eu esqueci o nome daquele canadense que você mandou umas palestras, que ele fala
os estudos biomecânicos sempre lideraram, né, Sim, as condutas da parte da físio, né? E aí esse cara, ele também produz bastante. Ele falou que em 96 ele estava fazendo artigos sobre contração do glúteo, que tudo, na época tudo era glúteo. Você não ativa o seu glúteo. E aí ele descobriu tudo e fala que nos últimos 20 anos, os estudos estão se provando que nenhuma biomecânica justifica a prática, exato. A queixa. Ele falou assim, né? Nenhum estudo biomecânico dos últimos 20 anos mudou a prática clínica. Nenhum. Tá bom, tá alterado. E tá alterado. E ok. E eu, tá bem, tratei, o paciente melhorou, mudou? Não. Então, peraí, né? Pô, então talvez não tenha tanta relevância clínica assim. Sim. Né? Sim. E é isso, foi o que você falou. Cara, tudo isso é muito sedutor. E olha, pode ser que não em todos os casos, mas em alguns casos, e aí a gente pode falar mais da gente, né? Eu tô falando de mim mesmo, então. Há uma questão também, é difícil, né? Ter assumir isso. Uma questão de ego também. Sim. Porque eu sou importante pra caramba pro meu paciente. Se eu não estiver do lado dele, orientando o movimento correto, 3 vezes na semana, até que ele se eduque a isso, ele não vai melhorar. E os estudos, a gente pode até citar essa última diretriz clínica de tendinopatia do manguito, né? Da JOSP e tal, assim. Vou fazer... Beleza, vou trabalhar então o manguito para pacientes que têm dor no manguito com altas cargas e baixas cargas. Tanto faz. Vou focar num tipo de exercício ou de outro. Tanto faz. Vou trabalhar no controle do movimento ou um exercício mais livre. Tanto faz. Supervisionado ou em casa. Tanto faz. No fim das contas, movimente-se. Isso. Né? E quando você complica, tanto do ponto de vista assim, tecidual, né? Ressonância e tal, assim, quanto do ponto de vista biomecânico, quando você complica a coisa, você dificulta que o paciente se movimente. Não é isso, Mauro? Isso. Que você... Sim, quanto mais... É isso, né? Você está dando entraves. Você tem que fazer isso, dá 3 pulinhos com a esquerda também, né? Parece... Uma cambalhota, aí vai funcionar, Street Fighter, meia-lua, A, B, né? Exato. E faz, né? Não é assim. E aí hoje, aprendendo tudo isso, muito graças ao Lucas... nossa... Aí eu faço exatamente isso, né? Eu não tinha reparado, mas eu descomplico completamente, né? Sim. Eu mostro artigos para os meus pacientes que, olha, domiciliar e presencial é a mesma coisa, né? Exato. É a mesma coisa. Então, quer dizer que preciso de um aparelho chique do físio? Não precisa, né? Exatamente. Eu preciso de alguma coisa... O toque de Midas, né, do físio não precisa, na verdade, né? Pode ajudar em muitos casos... Mas se tem estudos mostrando que é igual, o que importa é o movimento. Exatamente. E eu falo, então faça movimento, né? E pronto. É claro que tem várias outras coisinhas atrás que depende de cada caso, né? Do enfrentamento da dor, né? Vamos deixar pro próximo episódio isso? Vamos deixar pro próximo episódio. Melhor, né? Aguarde. É isso. Mas um resumo da ópera, assim, eu acho, né? Dentro disso tudo que a gente tá falando, né? Primeiro lugar, né, Mauro? A gente não chama mais... Não rotula a dor no ombro, né? Perfeito. A gente chama de dor subacromial. Tamo junto? Fiz ortopedista aqui, tamo alinhado. Eu não sei nem se é síndrome da dor. O que eu escrevo, eu te mando é síndrome da dor subacromial. E eu ponho, às vezes, crônica, né? Crônica. Pra entender, isso aqui é crônico. Exato. outra coisa que a gente precisa justificar pro paciente, né? Às vezes, a ideia de que, eu tenho uma dor crônica, eles já associam uma dor incurável, né? Sim. E, gente, crônico é aquilo que dura mais de 3 meses. Só. Ponto, acabou, né? Talvez demore um pouco mais a melhorar, mas só isso. É só isso, exatamente, né? Então, beleza, não rotulamos. Segundo, o exame de imagem é importante? Depende. Depende muito. Depende se é traumático, se não é. Sim. E no fim das contas, o que importa é a clínica, né, Mauro? A avaliação clínica e tudo mais. Exato. Né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque pode ter paciente meu assistindo. Fala, porra, mas o doutor pediu isso, né? Por isso que não é assim também, né? Mas, de fato, paciente meu, hoje atendo, graças a Deus, aqui no meu consultório aqui em cima. Eu tenho muito tempo para falar, para explicar, né? Então, a minha vivência permite que eu explique detalhadamente. Eu mostro, como eu falei, a minha ressonância, tudo, para o paciente não ter medo. E eu falo, vai aparecer tudo isso aqui para você. Eu não quero que você tenha medo de nada. Sim. Né? Sim. Não, se quiser ler, leia, mas não tenha medo de nada. E aqui eu vou te ensinar a ver ressonância, a gente vai ver juntos para ver se faz sentido a sua dor. Pronto, é isso, né? Perfeito. Então eu peço sim para acalmar o paciente, porque a gente ainda vive
numa realidade que o paciente fica triste, às vezes não pede a ressonância, tudo. E a gente precisa também acolher dessa forma o paciente, né? Assim, se ele tem esse medo, quer tirar essa dúvida, ele tem todo o direito disso, né? Exatamente. E aí, só que, é claro, de um contexto, explicando muito bem, não deixando ele ter medo. Como o meu foco, depois de começar a entender essas loucuras aí do fisioterapeuta, é que o meu papel não é tratar, meu papel é preparar o terreno, entregar, no caso, pro Lucas, e ele já pega o paciente e ele reafirma uma coisa. Muito bem orientada, né? Muito bem orientada, exato. E aí não vai ter medo, vai estar engajado, é isso. Perguntei para ele hoje, a gente falou nisso, né? Se o paciente falha o tratamento conservador, né? Ele acaba operando. Aí eu perguntei pro Lucas hoje, qual foi o último paciente que eu te mandei, porque tem muitos anos que a gente tá junto, tá? Sim. Que voltou para mim e operei. A gente ficou pensando, cri. Não lembramos. Os dois falou, deve ter algum, né? Mas eu não lembro. Exato, eu lembro bem. Porque quando você casa, e esse é o propósito dessa dupla funcional. Né? Exatamente. Né? É mostrar que o casamento profissional do físico com o ortopedista... Não da Thaís com o Mauro. Porque a Thaís, minha esposa tá logo ali. O do físico ortopedista só é benéfico, só vai trazer benefício para o paciente, né? Com excelentes resultados. E aí o que você falou agora há pouco, somos... feras, ia falar outra palavra. Nossa, a gente é a última bolacha do pacote, né? Nossa, cara, né? Não, exatamente, né? Não. Era isso que a gente tava falando, né, Mauro? E aí, você encaminhou o paciente para mim assim, aí é a mesma coisa, né? Vou avaliar esse paciente do ponto de vista... A avaliação é diferente da avaliação médica, né? A avaliação cinesiológica funcional, né? E tudo. Eu vou ver incapacidades desse paciente, funcionais, físicas, né? Musculares e tudo. E eu proponho o tratamento para esse paciente, né? A gente vai falar em um outro episódio de dor crônica, um pouquinho mais diferente, mas enfim, né? E vai fazer exercícios. O meu papel também aqui não é segurar esse paciente 10, 20, 30 sessões, né? Porque a biomecânica da escápula precisa ser... Não é isso. Meu papel é ser um tutor. Guiar o meu paciente nesse processo. Que ele seja o principal ator nesse processo, né? E que ele se engaje, né? É fácil fazer isso? Não é muito fácil, mas a gente tem ferramentas para isso, né? Mas que ele se engaje, que faça de forma ativa, ele faça em casa, ele seja o principal ator, porque no fim das contas, a minha ideia é que ele melhore o quanto antes, que ele vá para casa, que ele faça em casa e que mantenha exercício depois. Que isso vai prevenir, vai ajudar a minimizar os episódios de recorrência, de dor, né, de novos episódios. Então, de novo, também não preciso segurar esse paciente várias sessões, né? A gente tá usando. E aí que o Mauro falou assim, nossa, mas nós somos diferenciados. Não, a gente usa ciência. Né, Mauro? Exatamente. A gente usa exatamente... O que a gente está falando aqui não foi a gente que criou. Exatamente. Né? A gente só está Só reproduzindo. está reproduzindo o que alguém escreveu. Isso, nem trabalho de escrever nem de pesquisar, né, exatamente. Mauro? A gente só teve que ler e reproduzir. E essa é a nossa principal mensagem em todos os episódios, ciência funciona. Exato. Não existe qualquer conduta sem estar baseada em evidência, tá? Exato. Fora a ciência, a gente vai criticar um pouco, qualquer palavra, sem machucar ninguém, sem dar dodói. Pseudociência. Também. Só para esclarecer, o que o Lucas fala aqui, que tem que ser menos sessões, né, só o suficiente para resolver, porque é o certo, né, você está tratando o paciente, quanto mais rápido ele melhorar, melhor para ele, sem segurar, sem criar sessões demais, sem fazer ele gastar demais também, né? Parece, né, utopia, qual que é a palavra? Parece falso moralismo, isso, sei lá, algo do tipo, não. Não é. E aí eu peço aqui, meus pacientes que passam com o Lucas, os pacientes do Lucas que estão assistindo, para escrever no comentário aí. Se for mentira, escreve aí, desmascara a gente. Não Exatamente. Não é. Exatamente. Tá? E é justamente o que eu explico para o paciente. Sim, tá? sim. O certo da fisioterapia é isso, não precisa fazer tanto, tá? E eu conheço um cara que faz isso aí. É isso. Não falo, ele é o melhor do mundo. Não, eu tenho um cara que eu tenho certeza que ele vai seguir os protocolos da ciência. Isso é importante falar também, né, Mauro? Porque assim, a nossa amizade, ela surge de uma relação terapeuta-paciente. E você como médico, né? Você foi um paciente em 2015, você operou o joelho. Tem que contar a história depois. Exatamente. E você como médico também, a gente começou a conversar e daí surge nossa amizade de admiração mútua. E minha admiração com relação ao teu ponto de vista, a forma como você
avaliava o paciente, a forma como você conduzia os seus casos, que casava com a ciência e casava com o que eu pensava mesmo. Sim, né? é verdade. Então, acho que vem de uma... Assim, Verdade. Antes da amizade, claro, existe, surgiu, mas antes da amizade veio a admiração, né? Isso. De um pelo outro, assim, com Isso. relação... E é verdade, sempre casou a ideia. Isso. Né? Sempre fez sentido um pro outro, né? Exato, exato. Mas outro episódio, talvez o próximo, eu explico Explica como um é que eu pouco, conheci né? esse fera aqui e como é que a gente veio parar aqui. Perfeito. Eu acho que é isso aí. E é Tem isso, alguma né, coisa a Mauro? mais? Eu acho que é isso. Falamos bastante coisa. Bastante coisa... Polêmica não deveria ser, né? Vai ter muito mais. Vai ter muito mais. Vai ter muito mais. Exatamente. Espero que tenha gostado. Esse foi o primeiro episódio. Sentamos aqui, nada foi planejado. Nada gravado, nada escrito. Eu tô com o computador aqui, ó. Tô com o computador aqui, mas ó, Nada escrito, não tem nada né? escrito aqui, ó. E vamos continuar, vamos fazer bastante episódio. Se você gostou, eu não sou de pedir lá, não curta, não é. Mas se você conhece alguém que precisa desses conhecimentos, manda. Olha só, olha que legal isso aqui. Quanto mais profissionais, melhor. Até pacientes, né? Ali é sofrimento de paciente. Pacientes. De repente o cara tá Pacientes também, sem sem dúvida. enxergar a luz no fim do túnel. Na né? verdade, Tudo o mais foco principal nosso aqui é o paciente. Sim. Eu tive, na verdade, uma epifania. Epifania que fala? Não sei. Isso. Esses dias, porque eu sempre quis impactar no Instagram o máximo de pessoas possíveis com a linguagem simples. Né? Sim, Talvez seja sim, isso sim. que tenha diferenciado eu conseguir passar uma linguagem simples. Mas e se eu impactar um profissional, fisio-ortopedista, tá? A começar a praticar mais a ciência, quantos pacientes durante a vida profissional desse cara não estão impactando Perfeito, também? né? E acho E que é esse recado que eu queria deixar, né, mano? deixar. Desculpa Não, te não, não, cortar, não, né? não. Mas acho que é importante também, assim, num momento que a gente viveu de pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, né? De negação à ciência, né? E eu acho que, assim, a gente Nossa, eu não tinha conseguir... pensado nisso. a gente conseguir, de repente, propagar o raciocínio científico e mostrar. Cara, a ciência, ela é perfeita? Ela não é perfeita. Mas é o melhor que a gente tem para explicar os fenômenos que existem, né? E se a gente nega a ciência, cara, acabou. Acabou. A gente tá no escuro, Exato. né? E aí tem um livro que eu gosto bastante, que é do Carl Sagan, que Eu tenho que ler ainda. é muito legal, né? O título é enorme, né? O mundo assombrado pelos demônios e a ciência como uma luz, né? Nisso tudo. E é isso que eu enxergo também. A ciência, ela é uma luz, ilumina essa escuridão aí que a gente consegue, então, explicar os fenômenos e de uma forma muito mais consistente, reprodutível, que os pacientes só tenham a ganhar, se beneficiar com isso, né? Legal. Bom, Fechou? nos vemos na próxima. Obrigado por assistir até aqui. Parabéns. Se cuidem, estudem. Obrigado, pessoal. Vamos junto aí nessa saga de episódios da Dupla Funcional. Valeu. Valeu.